Meus amigos, o Fernando Haddad descarta cortes no BPC. Você já vai entender, né, o teor dessa informação, mas antes eu quero te convidar para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like também, o seu comentário. Pois é, meus amigos, entre nós, né, dos canais aqui do YouTube que defendemos os aposentados, os beneficiários do BPC, né, a gente vê com bastante ressalva, né, tanto o ministro Fernando Haddad quanto a Simone Tebet, né, ministra do Planejamento do governo Lula, né, porque geralmente tudo que vem para prejudicar os beneficiários do BPC acaba saindo dessas duas pastas, né? E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele negou no dia de ontem, em uma entrevista que ele deu ao canal de notícias ICL, né, que o governo federal planeje novos cortes ou redução no BPC-Loas, né, ou seja, o benefício da prestação continuada, o programa destinado para idosos e pessoas com deficiência, né, que vivem em situação de vulnerabilidade. Foi alvo de especulações após mudanças recentes na legislação que endureceram as regras de acesso, né, conforme tem sido veiculado na mídia. Olha, gente, inclusive nós já trouxemos aqui no canal, né, em uma oportunidade, que teve um site que trouxe recentemente, né, que o Fernando Haddad, né, que é a equipe do governo federal, principalmente ligado ao Ministério da Fazenda e ao Planejamento, né, ficou totalmente decepcionado, né, com as mudanças no BPC, que segundo eles foram poucas, ou seja, não vai surtir efeito nenhum. O que mudou literalmente? Só foi a inserção, né, da biometria, né, que agora é obrigatório ter a biometria. Isso é bom porque inibe, né, fraude no benefício. Foi a obrigatoriedade de atualizar os dados cadastrais a cada 2 anos, só que isso aí já existia desde 2017, né? Ou seja, não é uma coisa nova, e a inserção do CID da doença no processo do benefício, né? Ou seja, ficou totalmente abaixo da expectativa do Ministério da Fazenda, né? Porque o sonho deles mesmo era com que, né, tivesse direito a receber o BPC só quem tivesse doença grave ou moderada, deixando de fora, né, as doenças leves, digamos assim, né, que prejudicaria o pessoal do síndrome de Down, aquelas que têm visão monocular, entre outros tipos de deficiência, né? Mas digamos assim, até agora o ministro não trouxe à tona de se vai fazer uma outra tentativa ou não, né? Nessa entrevista no SL, ele falou que não, né? O ministro da Fazenda descarta cortes no BPC, né? O governo, ele falou, daí é fácil pôr a culpa nos outros, né? Ele falou assim, governo Bolsonaro abriu a torneira em 2022, agora é preciso revisar. Ou seja, o que ele quer dizer, né? O governo Bolsonaro cumpriu com suas obrigações, né? Que dá direito à pessoa com deficiência ter o BPC, né? Agora ele quer fechar essa torneira, né? As alterações foram introduzidas na Lei 15.077 de 2024, que estabeleceu novos critérios, né? Questionado sobre os rumores de cortes, Haddad destacou que o objetivo é garantir que os recursos cheguem às pessoas certas. Ter o foco do programa adequado é padrão dos nossos governos, né? Está chegando para que o recurso chegue para a pessoa certa. Não está faltando para alguém. É uma questão de programa, disse. A vida inteira a gente ouviu falar, temos que nos preocupar com a qualidade dos gastos, não só com os gastos, né? Fazer com que os recursos cheguem a quem realmente precisa. E é o maior BPC da história que a gente está executando. Pode comparar com qualquer outro governo. Mas agora há pouco ele não disse que o governo Bolsonaro que abriu a torneira, agora está dizendo que o governo Lula tem o maior BPC da história. Gente, o governo Lula, né, aqui, gente, eu falar bem a verdade, eu acho que nem é o presidente Lula que queria isso. Porque o que acontece? O governo Lula, lá no começo, ele estava bastante resistente. Ele não queria mexer no BPC, né? Inclusive o ministro da Previdência Social, Carlos Lucas, também não queria mexer no BPC. A gente sabe disso, a gente
trouxe em outras oportunidades esse tipo de informação, mas só que a gente sabe muito bem que o Fernando Haddad, né, e que a Simone Tebet tem voz ativa com o presidente Lula, né? O presidente Lula escuta muito os dois, né? E aí talvez agora esteja pagando, né, por ter aceito, né, essa proposta que, ao meu ver, não foi boa. Não foi boa para os beneficiários do BPC e talvez tenha contribuído para a queda da sua popularidade. A Haddad também criticou, né, a gestão anterior, acusando o ex-presidente Jair Bolsonaro de ter utilizado programas sociais para fins eleitorais. Em 2021, durante o governo Bolsonaro, foram concedidos 400 mil benefícios do BPC. No ano seguinte, pouco antes da eleição, o Congresso aprovou uma emenda constitucional, né, que ampliou os benefícios sociais, aproveitando-se do estado de emergência causada pela epidemia, né, pela pandemia da Covid-19, né? Já em 2023, sob a gestão de Lula, foram concedidos, né, 805 mil BPCs, mais do que o dobro registrado em 2021. O desespero do governo anterior em se manter no poder a qualquer custo, inclusive planejando golpes e outras irregularidades, ficou evidente. Você acha que alguém que planeja um assassinato vai zelar pelo dinheiro público diante de uma perspectiva de derrota eleitoral? Abriram a torneira sem pensar nas consequências, afirmou o ministro. Gente, é importante também, né, esclarecer ao ministro Fernando Haddad, né, que apesar do governo Bolsonaro ter sido um presidente de direita, né, ele foi até no governo dele aqui, com todo respeito ao Lula, né, pela história que tem em defesa, né, inclusive das pessoas mais carentes, o Bolsonaro fez muita coisa. Todo mundo se lembra que antes do governo Bolsonaro, se tivesse não podia ter duas pessoas recebendo BPC na mesma casa, era proibido, né? Foi no governo Bolsonaro que isso se tornou possível. E, inclusive, foi no governo Bolsonaro que se tornou possível, né, uma pessoa acamada que depende de cuidar de terceiro, poder a renda per capita ser flexibilizada para meio salário mínimo, né? Também foi no mandato do presidente Bolsonaro que foi possível ter um aposentado da Previdência Social recebendo um salário mínimo mais uma pessoa recebendo o BPC. Foi do governo do Bolsonaro que foi instituído, por exemplo, o direito ao pessoal do BPC ter empréstimo consignado. Também foi no governo do Bolsonaro, é óbvio, quando eu falo governo Bolsonaro, que foi sancionado, mas muitos de iniciativa parlamentar, mas foi no governo do Bolsonaro, como, por exemplo, foi instituído o auxílio inclusão, né, para os portadores de deficiência, foi concedido o BPC LOA sem perícia médica durante a pandemia. É óbvio que depois essas pessoas foram sendo chamadas, né, para fazer a perícia para seguir recebendo benefícios, né? O presidente Bolsonaro, na minha modesta visão aqui, gente, ele não abriu a torneira, né? Concedeu o BPC apenas por conceder, né? Ele apenas flexibilizou um direito. Engraçado, né? A própria oposição na época pediam isso para o Bolsonaro, clamavam isso para o Bolsonaro atendeu e agora isso passa a vira contra o ex-presidente, né? É meio foda, né? Mas o bom dessa matéria aqui é que o Fernando Haddad diz que o governo não vai mexer mais no BPC. E tá na hora, né, gente? Tá na hora, né? Porque tem tanta coisa, vai cobrar os grandes devedores lá, lembra da CPI, da Previdência Social, que foi, o presidente foi o senador Paulo Paim, e mostrou, né, que a Previdência Social é deficitária, né, ou seja, tem muito dinheiro, a grande questão são os devedores, né, que devem bilhões de reais à Previdência Social e não paga. Por que o Fernando Haddad, ao invés de tentar, digamos assim, endurecer o BPC ou outro tipo de benefício que seja do INSS, por que ele não vai cobrar os devedores? Tem que ir em cima de quem tem dinheiro, não em cima de quem tem nada. Mas eu confesso que essa notícia, né, que essa entrevista que ele deu lá ao ICL, né, que é um canal de notícias aqui no YouTube, né, que o governo não vai mais mexer no BPC, isso aqui já dá um certo alento para os
beneficiários. Se bem, né, que com Haddad e com a Simone Tebet a gente tem sempre que ficar com um pé atrás. Gente, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, né, já vai deixando o seu like e também o seu comentário.